Então, vamos dar continuidade. Gente, aqui, esse é um tutorial para inexigibilidade para fornecedor exclusivo até o limite de dispensa para serviços comuns, certo? Vale ressaltar que, nesse caso, a gente faz o cadastro do fornecedor por se tratar de fornecedor exclusivo. Isso daqui, no CIPAC, tem um pequeno erro quando se tratar de dispensa com disputa, quando a gente não tem um fornecedor já escolhido, né? A gente não escolheu esse fornecedor, a gente ainda vai viabilizar a disputa, então não teria necessidade da gente selecionar um credor antecipadamente, mas no CIPAC ele te pede para incluir um credor. Então, quando se tratar desse outro caso, eu vou sinalizar para vocês como fazer. Nesse caso de inexigibilidade, como o fornecedor é exclusivo e a gente já tem acesso às informações dele antes de fazer o registro, se ele não estiver cadastrado no sistema, a gente faz o cadastro dele de acordo com esse tutorial aqui, tá? Então, você iria entrar no sistema, vai selecionar módulo de compras, os módulos vão aparecer, né? Quando você selecionar os módulos, módulo de compras, cadastro e cadastrar pessoa física ou jurídica, tá? Inserir as informações e clicar em cadastrar, é bem simples. Como eu estou repassando aqui para vocês. Feito isso, o seu credor já vai estar cadastrado. Aí sim que você consegue iniciar o cadastro da requisição. Para quem nunca fez esse procedimento, o procedimento seria assim: após entrar no sistema CIPAC, que é o nosso sistema interno aqui da universidade, nós sempre precisaremos iniciar os nossos procedimentos fazendo o nosso cadastro no nosso sistema interno, até mesmo para gerar os nossos códigos de controle, tanto de processo quanto de modalidade. Esses números de controle são gerados no nosso sistema interno. Então, a gente precisa fazer o cadastro de uma requisição, seja ela para serviço ou para material e afins. Sendo para requisição de serviço, você, estando no portal administrativo, você vai em requisições, serviços, pessoa física e jurídica e cadastrar a requisição. Na tela seguinte, vai aparecer para você cadastrar o seu item, para você inserir o item do serviço que você está contratando. Neste momento, a gente consegue logo ver uma diferença entre o cadastro de uma aquisição de material para a contratação de um serviço, porque a contratação de serviço, você não escolhe um item já cadastrado ou precisa cadastrar anteriormente no catálogo para poder utilizar aquele código. Aqui você, ao cadastrar a requisição, você insere um item de serviço. Você vai descrever o seu item, o seu objeto, ok? Se você tiver mais de um item, você vai inserir cada item por vez e vai inserindo, ele vai ficando na ordem lá. Como consta aqui na próxima tela, você consegue ver item inserido com sucesso. Se houver mais itens, você vai selecionando, vai descrevendo e inserindo até finalizar. Ao finalizar a inserção, você clica em continuar. Se você tiver um número de tombamento para incluir, se for manutenção de algum equipamento, você precisa informar o número de tombamento na tela seguinte. Vai aparecer aqui embaixo. Se não tiver, você já clica em continuar e segue para a próxima. Nesse caso, se tratando de serviço, você precisa inserir um grupo de serviço. O CIPAC, hoje, ele precisa estar compatível com o CIAGE. Então, nós temos uma lista de códigos compatíveis, dos grupos de serviços ou de materiais do CIPAC com os códigos do CATSER, que vem a ser do CIAGE. Então, os subitens de um tem que bater com o do outro, tá? Por isso que no material didático de vocês, não só está
Inexigibilidade de serviço, está assim. Inexigibilidade de serviço e relação de códigos para a pessoa física e para a pessoa jurídica, ok? Então, todas as vezes que vocês forem incluir uma requisição de serviço, vocês precisam analisar o que é o serviço, encontrar um código de grupo de serviço do CIPAC para relacionar com o que você vai inserir no CIASM, ok? Aqui abaixo eu coloquei uma breve explicação para vocês, que vai ser ótimo também a gente tocar nesse assunto. Nesse momento, você vai inserir o grupo de serviço de acordo com o tipo de fornecedor. Para a pessoa física, os códigos dos grupos iniciam com 36. E para a pessoa jurídica, os códigos iniciam com 39. Prestem atenção para isso. Selecione o grupo que melhor se enquadrar ao serviço que será prestado. Vale ressaltar que os grupos terminados em 00 e 99 não poderão ser utilizados. Eles não possuem subitem definido e o CIAF não aceita, ok? Então, você vai selecionar se é recurso de convênio ou não, o código da unidade de custo. Se você não souber o código, você pode pesquisar na lupa. Vai incluir o CNPJ ou o nome cadastrado do fornecedor exclusivo. Eu sublinhei a parte cadastrado para ressaltar algo que a gente já tinha falado no item 1, a respeito de cadastrar o fornecedor. A seguir, você vai informar o código da sua própria unidade como unidade de destino, para que assim a requisição se mantenha na sua própria unidade. Por que isso? O CIPAC, ele funciona como se ele estivesse enviando essa requisição para que outra unidade fosse fazer o atendimento. É assim que ele funciona. Só que depois, algumas outras atualizações fizeram com que o procedimento não fosse assim. Aqui na universidade, nós não utilizamos o CIPAC dessa forma. Nós não utilizamos uma requisição aqui para mandar para outra unidade fazer o atendimento dessa requisição. Então, você mantém essa requisição na sua própria unidade, para que depois você faça o atendimento dessa requisição e licite a requisição no próprio sistema CIPAC, entendeu? Feito isso, não é necessário anexar documentos nessa fase da requisição. Você vai conferir todas as informações e, se estiver tudo ok, você já grava e envia. A requisição estará com status enviada. Uma observação: tudo que você fizer e conseguir finalizar e gerar algum tipo de comprovante, seja ele no CIPAC ou no CIASM, que você analise e ache que aquilo é válido para inclusão no seu processo, para que você possa comprovar alguma coisa, então você clica Ctrl P, caso não tenha como gerar um PDF, você clica em Ctrl P e salva em PDF aquele documento. Cria uma pastinha do seu processo. Tem algum áudio aberto? Você cria uma pastinha do seu processo e numera os seus documentos em ordem para que depois você não tenha tanta dificuldade para inserir esses documentos na mesa virtual, no seu processo de compra, tá? Tem alguém querendo falar? Tá levantando a mão? Não? Tá ok. Feito isso, a sua requisição estará com status enviado. Você terá feito a sua requisição, e essa requisição, como eu falei anteriormente nos procedimentos, ela vai precisar ser atendida e vinculada a um orçamento. Consegui aqui. Certo? O atendimento da requisição funciona da seguinte forma: você vai abrir os módulos do CIPAC e vai em módulos de compras. Ao clicar em compras, você vai clicar na primeira aba que aparece, que é compras. Do lado direito vai aparecer atender requisições de serviços e obras. A partir daí, você vai informar o número da requisição e selecionar requisição de serviço e buscar. Esse aqui para que vocês consigam visualizar.
Este é o quadrinho do módulo de compras, tá? Na aba compras, bem aqui vocês conseguem ver em requisições, atender requisições de serviços. Toda requisição de serviços precisa ser atendida, ok? A tela a seguir é justamente onde você vai inserir o número da sua requisição que você informou anteriormente. Vai selecionar a requisição de serviço e vai buscar. Ao visualizar a sua requisição, você vai clicar no íconezinho verde aqui do lado dela e vai analisar. Após isso, vai ser necessário reiterar as informações inseridas na requisição anteriormente. Então, você vai informar novamente o número do grupo de serviço, aqui está escrito grupo de material, mas é grupo de serviço, e a unidade de custo e clicar em continuar. Vou descer aqui para que vocês consigam ver a tela, que fica mais fácil. Vou até dar um zoom. Tá? Nessa tela, você vai visualizar o resumo da sua requisição, as informações que você inseriu anteriormente e vai clicar em analisar. Na tela seguinte, vai aparecer o tipo de serviço, você só vai confirmar essas informações. Quando você selecionar pessoa jurídica ou pessoa física, o que você tiver inserido anteriormente, ele já vai, geralmente, ele já vai direto para o código que você já tinha selecionado. Se não aparecer, você coloca o que você selecionou anteriormente, tá? Geralmente, nessa situação, se você tiver inserido algum código errado na requisição e quiser fazer uma alteração, você consegue alterar nesse momento, ok? Então, você vai aparecer já a unidade de custo, se não tiver aparecido, você confirma, inclui e continua. Após isso, vai aparecer a tela de cadastro da requisição de serviço a ser licitada. Então, você vai ver o seu item de serviço e seleciona inserir no maisinho verde. Os dados do seu item do seu serviço aparecerão em tela e aí você confirma a denominação, pode ser a mesma da especificação ou algo menor, digamos, nesse caso aqui eu coloquei manutenção de espectrômetro. E aí você quer algo menor, você só coloca manutenção, pode ser só assim. E aí, no valor, você coloca o valor estimado, pode ser o valor desse, por se tratar de elegibilidade, geralmente você só tem um fornecedor, então você coloca logo o valor da proposta dele, ok? Aqui é valor unitário. Então você inclui o valor unitário, inclui a quantidade dele e a unidade de medida. Automaticamente, ao clicar em cadastrar, ele já vai fazer a multiplicação da quantidade pelo valor unitário, certo? E na tela seguinte, aparecerá o seu item com o valor e o total. Se houver algo para ajustar ou coisa do tipo, ao lado do valor total, você tem um lapisinho que você consegue editar. Se não, você vai visualizar que seus itens já estão... os itens da requisição ficam embaixo e os itens já inseridos na nova requisição ficam em cima. Então, você consegue visualizar, ver se está faltando algum item, alguma informação ou coisa do tipo. Se estiver tudo ok, você pode finalizar o atendimento. A tela de confirmação vai aparecer e aí você clica em OK. A seguir, vai ser necessário que você faça a vinculação orçamentária. Esse procedimento, anteriormente, muitas pessoas não faziam, mas nós convencionamos que seria necessário porque agora a gente precisa comprovar de que o recurso vai estar na sua unidade. Então, as requisições de serviço, antes, não fazia-se a vinculação orçamentária. A partir de agora, você vai precisar fazer.
Aí é que eu incluí para vocês entenderem que vale ressaltar que o recurso direcionado para essa despesa precisa estar disponível no sistema CIPAC para a unidade solicitante, que foi justamente o que eu falei antes para vocês. Todo recurso precisa estar disponível. Se você não tiver o recurso, você precisa solicitar, cria um processo de autorização para que você consiga executar essa demanda, ok? Então, você vai clicar em vincular, vai selecionar o orçamento da unidade, já vai estar disponível para você, e o PI com saldo suficiente para aquisição. Embaixo vocês conseguem visualizar o orçamento da unidade. Seleciona o PI que está disponível para aquisição. Feito isso, a sua requisição constará também como enviada. Ela já vai estar disponível para ser inserida no processo de compra. Ainda no CIPAC, agora você vai precisar realizar o cadastro do processo de compra / licitação. Esse procedimento é realizado no módulo de compras, aba compras, cadastrar processo de compras licitação. É logo o primeiro item dessa parte, dessa aba. Na aba seguinte, você vai selecionar serviços gerais ou materiais e serviços. Isso vai depender do tipo de permissão que você tem, do tipo de perfil que você tem no CIPAC, tá? Por exemplo, no meu aparecem todos. No seu pode ser que apareça só materiais e serviços e assim por diante, mas geralmente aparece em serviços e materiais e serviços. Você vai inserir o número da requisição original criada e atendida anteriormente. Após atender aquela requisição, ela gerou um número de requisição a ser licitada. Então, fica a seu critério se você vai preferir utilizar sempre o número da requisição original ou o número da requisição que foi criada agora, né, após o atendimento. A requisição original sempre vai ser inserida nessa primeira linha, onde está escrito requisição de serviço original, e a requisição a ser licitada na parte de baixo. Ao clicar em buscar, os itens da sua requisição aparecerão em tela. Vou passar aqui. Você vai selecionar os itens, nesse caso aqui só tem um, né, dessa requisição. Você vai selecionar, o item aparecerá em tela, você vai clicar nessa seleçãozinha aqui, fica ao lado do número do item, e vai inserir os itens. Se tiver mais de um item, você vai selecionar os itens da requisição para inserir todos, tá? Também, se não quiser inserir todos, quiser inserir só um item, você também pode. Após inserir o item, você clica em continuar. Lembrando que quando você clica em inserir itens, some o item e fica só um íconezinho verde em cima das requisições com o item inserido, tá? Então, assim que sumir esse item, que constar essa confirmação em verde, você pode clicar em continuar. No caso de mais de uma requisição, você pode também repetir o processo, mas dificilmente em inexigibilidade para serviço você vai ter mais de uma requisição, porque cada requisição vai precisar constar de um grupo de material. É muito difícil que você precise colocar mais de um grupo de material em uma inexigibilidade. Na tela seguinte, alguém está querendo falar? Eu estou escutando. Tá. Aqui é a tela que eu falei para vocês da confirmação de item inserido. E aí você clica em continuar. Na tela seguinte vai ser o momento em que você seleciona a modalidade do seu processo de compra, tá? Você vai ver um resumozinho dos seus itens inseridos no processo
e você seleciona a inexigibilidade de licitação. Embaixo, ele vai repetir a modalidade e no ano você informa o ano corrente. Pode clicar em continuar. Na tela seguinte, eu vou só passar aqui. Ele era mais explicação, eu posso... Na tela seguinte, seria o passo para que você tanto informasse o código CONARC, que esse tipo de código é o código que você precisa associar ao código de arquivologia, não é isso? Então, nós utilizamos praticamente sempre os mesmos. Para esse tipo de contratação, de serviço, eu sempre uso o 018, que é a contratação de prestação de serviços. Além disso, nesse passo, é como se você fosse incluir os documentos desse processo. Não há necessidade de você incluir os documentos neste momento, os dados do documento, porque ele gera um documento automaticamente, que é esse relatório detalhado de requisições, e todo processo precisa de um documento para ser gerado, mas ele já gera automaticamente aqui esse relatório. Então, para não lhe dar um trabalho desnecessário nesse momento, você deixa para incluir os documentos do seu processo quando você terminar de gerar todos os documentos que você vai precisar. E aí você consegue, na mesa virtual, adicionar os documentos em lote. Vai ser bem mais tranquilo para você adicionar os documentos em ordem e finalizar, ok? Então, nesse momento, o que você vai fazer? Você vai selecionar o assunto do processo, pode colocar esse 018, neste caso de inexigibilidade para serviços, que é contratação de prestação de serviços. Vai assinar o código que é o documento que é gerado automaticamente, esse relatório detalhado de requisições do processo. Você pode selecionar e colocar a sua assinatura enquanto agente de contratação. Feito isso, você vai adicionar assinante, minha assinatura, e clica em assinar. Ao finalizar essa parte de assinar, você pode clicar em continuar. Na tela seguinte, o processo vai precisar ser protocolado. Você está criando um processo e ele vai te solicitar que você o protocole. Neste momento é quando você vai inserir do que se trata a sua contratação enquanto processo de protocolo, no protocolo, e vai selecionar a lei vigente para essa contratação. Nesse momento, você precisa selecionar a Lei 14.133, o artigo 74, inciso 1. Vale ressaltar também que você precisa incluir o assunto detalhado da sua inexigibilidade. Então, essa parte, inexigibilidade de licitação número tal, é gerada automaticamente. Após isso, você pode dar um Enter e especificar o assunto detalhado do seu processo. Neste caso, eu coloquei manutenção de espectrômetro, certo? Selecionei a lei, o artigo 74 e o inciso 1. Nessa parte de operação e unidade de destino, se todos os dados do meu processo estiverem certos, eu posso gravar e enviar para a licitação. Gravar e enviar para a licitação significa que eu estou transferindo da área de compras e enviando para licitá-lo. Nessa parte de licitação no CIPAC, é onde eu vou cadastrar as propostas, vou gerar os meus mapas, vou julgar, entendeu? Então, neste momento, se estiver tudo correto, eu gravo e envio. Na unidade de destino, eu vou colocar a minha própria unidade, porque, como eu falei anteriormente para vocês, não há necessidade de de enviar o processo nesse momento, já que você ainda não inseriu os seus documentos, não finalizou nem o registro do seu processo e nem a inclusão das suas documentações. Após isso, a operação estará realizada.
A operação estará realizada, vai aparecer operação realizada com sucesso. E embaixo, o próprio sistema, ele já te direciona para que você inclua as propostas dessa inexigibilidade ou de qualquer processo. Mas nesse caso, a gente já pode incluir as propostas por se tratar de fornecedor exclusivo. Então, você vai clicar em cadastrar propostas e vai incluir o CNPJ ou a razão social do fornecedor exclusivo já cadastrado. E vai clicar em buscar. Vou passar essa explicação aqui e vou logo ir falando com vocês, que é mais fácil. Na tela seguinte, após clicar em cadastrar propostas, essa tela de cadastro da proposta vai aparecer e você vai precisar incluir ou o CNPJ ou o nome da razão social cadastrada. Você vai incluir, vai buscar e ao aparecer você seleciona. De que forma? Você vai incluir o número sequencial para a proposta, vai informar o prazo de entrega e o prazo de validade da proposta. Feito isso, você vai clicar no maisinho para adicionar a proposta. Na tela seguinte, ele solicita que você busque um item. Se tiverem 10 itens, você vai inserir o primeiro item, ele volta para essa página, você vai clicar item 2, aí busca, vai encontrar o outro item, e assim sucessivamente. Na tela a seguir, os dados do seu item que você buscou serão encontrados. E aí você vai precisar inserir o valor proposto unitário desse item. Então, você insere o valor unitário do item e insere o item. Após inserir o item, vai aparecer aqui em tela, item inserido com sucesso. Se houverem mais itens, você vai repetindo o procedimento até finalizar a proposta. Se você quiser incluir outra proposta, você vai concluir essa proposta e adicionar outra proposta para seguir em frente. Nesse caso de fornecedor exclusivo, não vai ter essa necessidade, correto? Aí você conclui a proposta e na tela seguinte você vai poder finalizar. Vou mostrar aqui para vocês como é que vai aparecer na tela seguinte após concluir a proposta. Ao concluir a proposta, você vai ver essa tela aqui. Nesta tela, você vai verificar as informações que constam no seu item e na sua proposta. Se estiver tudo certo, você vai finalizar. Se não, você... Oi? Tem alguém querendo falar? Ah, tá. Gente, em breve a gente vai liberar para que vocês possam estar incluindo dúvidas e tudo mais, tá? Podem ir mandando dúvidas, que assim que eu conseguir finalizar esses 2 tutoriais, a gente vai passar para o restante, mas antes eu vou abrir dúvidas para vocês. Peraí, o que foi que eu fiz aqui? Tá aqui, desculpa. Então, continuando. Você está visualizando a sua proposta e aí já está tudo certo. Não precisou excluir, não precisou alterar, não precisou nada. Então, você clica em finalizar. Logo em seguida, o próprio CIPAC já te manda para a página de julgar as propostas. Como você só tem uma proposta, você só vai fazer o julgamento dessa proposta. O processo vai estar julgando por menor preço, e aí, aqui eu botei uma observação que eu já tinha falado anteriormente para vocês. O próprio sistema do CIPAC, se não houver nenhuma intercorrência, ou problema de internet, ou coisa do tipo, ele mesmo já te direciona para os próximos passos que você deve seguir. Desde o cadastro da compra, você vai seguindo os passos até você finalizar. Então, ele é bem instintivo. E aí você consegue finalizar por ali mesmo. Mas se por alguma situação ou coisa do tipo der erro na sua operação, lembrando também que você não pode clicar 2 vezes, enquanto você estiver no CIPAC, em uma mesma solicitação, porque ele entende
que você está solicitando 2 vezes a mesma coisa, então ele te tira da tua página. Então, se houver algum erro e você se perder, você continua, já finalizou o cadastro da compra, ele está enviando o teu processo para licitação, então você vai no módulo de compras, na aba licitação e continua a partir de lá, certo? Você só vai informar o número do processo ou o número da inexigibilidade que você cadastrou. Ao julgar, vai aparecer essa tela de julgamento das propostas, você clica em continuar, vai estar julgando por menor preço e depois confirma. Os mapas serão gerados, mas nesse caso de inexigibilidade, você vai estar gerando apenas o mapa de resumo para empenho e julgamento das propostas. Desses 2 mapas, você vai utilizar apenas o mapa de resumo para empenho. Julgamento de proposta não há necessidade de você utilizar, mas a gente precisa de outro mapa que, nesse caso de inexigibilidade, não aparece diretamente. A gente vai pesquisar ele. Então, você vai clicar em emitir resumo para empenho, vai confirmar e vai clicar em imprimir resumo para empenho, sendo que a gente não imprime. Então, na tela de imprimir, você vai clicar em salvar PDF. Caso não apareça salvar em PDF, você clica Ctrl P, salvar em PDF, tá? Toda vez que você selecionar Ctrl P, a maioria dos navegadores, eles já, além de nas impressoras, ele também dá essa opção de salvar em PDF, aquele arquivo. Aí você separa uma pasta para essa demanda, para essa contratação, ordena os seus documentos, como eu já tinha lhe falado anteriormente, para que depois você consiga incluir na sua mesa virtual sem nenhum transtorno. Aqui você já emitiu o resumo para empenho e, como eu mostrei anteriormente, você salva em PDF. Após fazer isso, você vai precisar do mapa de parecer técnico que não é gerado. Então, você vai no módulo de compras, relatórios, documentos e parecer técnico, tá? É logo esse primeiro tópicozinho aqui. Vai clicar em parecer técnico, vai inserir ou o número do processo ou o número da modalidade e o ano e vai buscar. Na tela seguinte, você faz a mesma coisa. Salva em PDF esse mapa. Então, você já vai ter aí tanto o mapa de resumo para empenho, quanto o parecer técnico. Vai faltar apenas o registro do CIASG. Que é o passo seguinte que eu disponibilizei aqui para vocês. Você vai acessar o Comprasnet, serviço, aí seleciona Governo. Lembrando que aqui vocês vão precisar de login e senha. Esse login e senha, teve um questionamento ainda agora sobre qual tipo de login e senha que ele ia precisar e tudo mais. Esse login e senha é o mesmo do sistema ETP, é o mesmo do sistema PGC. Todos estão interligados nessa mesma plataforma do Comprasnet, tá? No CIASG. Nessa área de trabalho, você vai visualizar todas essas plataformas digitais. Então, é muito importante que vocês tenham esse login e senha. E se não tiver algum tipo de permissão, que vocês solicitem. Aí vai depender do tipo de cargo de cada pessoa, de cada servidor. E aí vocês vão entrar em contato com o pessoal da DFC para poder regularizar essa situação. Então, outra situação. Esse sistema, por ele ser uma plataforma assim, ele oscila bastante. Então, as informações também que constam nele são muito importantes. Então, o login dele está expirando em até 5 minutos. Então, vocês têm que ficar atentos com as informações que vocês vão estar colocando lá, para que não expire antes de você ter terminado o seu registro. Então, tem que ser bem rapidinho. Tá? Essa aqui é a primeira tela do Compras Gov. Você vai selecionar governo, seu CPF, a sua senha e vai entrar.
Na tela seguinte vai aparecer a área de trabalho do CIASG, e aí você vai clicar aqui em criar. Quando você clica em criar, olha só o que aparece. Demandas DFD, gestão de risco, ETP, pedido de cotação eletrônica e dispensa eletrônica. Você clica dispensa eletrônica inexigibilidade, porque elas estão na divulgação de compras, elas estão na mesma aba. E aí nós vamos incluir as informações da inexigibilidade que foi criada lá no CIPAC. A modalidade que foi criada no CIPAC, o número da compra é justamente o número da modalidade que a gente gerou lá. Desculpe, mas o número do processo que você vai precisar incluir é o número do processo principal. Se você tiver 2 processos, inclua o processo que é o de autorização. Não inclua o processo de compra, para que depois você não tenha problemas no momento de identificar. Se um fornecedor estiver com o número da sua modalidade apenas, o número da inexigibilidade, ele não tem o número da compra, o número do processo, e você tiver colocado o número do processo original, o principal, que é o que fica tramitando, ele não vai ter problemas para encontrar esse processo, para ver alguma informação ou coisas do tipo. Então, ao selecionar a inexigibilidade, você vai clicar na modalidade, vai selecionar a inexigibilidade, porque lá tem 2 opções, dispensa ou inexigibilidade. Vai incluir o número da compra, que é o número da modalidade que foi gerado no CIPAC, e o ano, nesse caso 2022. Vai selecionar a lei, que é a 14.133, e automaticamente, por você ter selecionado a inexigibilidade, ela vai gerar o artigo 74. Aí, o inciso, você precisa selecionar o inciso 1 para fornecedor exclusivo. O número do processo principal, eu já informei a vocês, e a quantidade de itens. Informe o objeto da contratação de forma concisa. Manutenção de isso. Se você precisar de algo mais detalhado, no serviço, você vai conseguir editar no CIASG os itens de serviço do CATSE. Então, não se preocupe com relação a isso. Já no material, a gente vai precisar fazer de uma maneira diferente, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Aí, a justificativa para compra sem licitação... Tem alguém falando? A justificativa para compra sem licitação vai ser aquilo que eu falei anteriormente para vocês, que pode retratar a necessidade da contratação do fornecedor exclusivo ou da inviabilidade de competição, a depender do tipo de objeto. Nesse momento, você justifica justamente porque você está utilizando uma inexigibilidade, mas também de forma concisa, já que a justificativa já vai ser anexada no seu processo. Então, você também pode se referir à justificativa que você já incluiu dentro do seu processo eletrônico. Você vai incluir, aliás, na sua mesa virtual. A seguir, você vai informar o CPF do ordenador de despesa ou da autoridade competente pela autorização de despesa, vai clicar na lupa e informar a função, tá? Anteriormente, né, no turno da manhã, a gente já conversou sobre isso, a respeito de ordenadores de despesa e tudo mais. Eu acho que não ficou nenhuma dúvida com relação a isso. A pessoa que vai ordenar, vai autorizar a sua despesa, ela mesma, que nós iremos informar aqui nesse momento. A seguir, você pode clicar em salvar a inexigibilidade. Aqui estou mostrando para vocês como é que vai aparecer no sistema a divulgação de compras, tá? Gente, tem uma coisa diferente agora nos processos, sejam eles de dispensa ou de inexigibilidade para a nova lei. Todos os nossos processos precisarão de um documento para ser anexado ao CIASG. Esse documento poderá ser um termo de referência, poderá ser uma DFD. Se você estiver fazendo algo com disputa, vai ser esse documento que vai embasar os fornecedores. Então, prestem muita atenção nesse documento que vocês vão estar inserindo.
Nesse caso de inexigibilidade, você pode estar inserindo o termo de referência ou ADFD, tá? Então, é necessário incluir um arquivo PDF para validar essa compra. Senão, você não consegue salvar a compra, tá? Você não consegue encerrar. Um minutinho para o café. Então, você clica em escolher arquivo, seleciona um arquivo da sua pasta, lá da sua demanda, e anexa o arquivo. Se você só clicar em escolher o arquivo e selecionar um arquivo lá e não anexar, você não vai ter colocado o seu documento no sistema, tá? Então, você escolhe, seleciona e clica em anexar. Aí aqui eu vou ter uma observação para avisar vocês que os grupos de serviço do CIPAC precisam estar compatíveis com o código do item de serviço do CIASG, então, por isso mesmo que eu botei lá essa relação de compatibilização. Vai ser bem facinho para vocês essa parte, porque lá diz qual é o tipo de código, o grupo de material e qual é o código que você vai usar no CIPAC, do CIASG, entendeu? O grupo do CIPAC e o item do CIASG. Fica bem assim, ó, nesse caso. Eu vou usar lá no CIPAC o 3917. Vocês conseguem visualizar aqui, olha, aqui 339039 é a minha natureza de despesa para serviço pessoa jurídica, tá? 339000 é custeio, 339030 é consumo, material de consumo, 339036 é serviço pessoa física e 339039 é pessoa jurídica. Lá no CIASG, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, o código que aparece, esse 2720, aparece uma lista de compatibilização dele e aparece exatamente esse código, 33903917, porque esse código do CIASG, ele é compatível com esse subitem aqui, tá? Então, mas vocês vão ter acesso a esse documento, tá, gente? Tá tudo no material de vocês. Inserir os itens na tela a seguir, né? Depois de cadastrar a inexigibilidade no CIASG, você vai clicar em incluir itens. No catálogo que vai aparecer mais à frente, você vai informar o número do item no CADSER conforme a lista, né? Então, eu coloquei aqui esse exemplo da 3917 e que você colocaria o código do item do CIASG compatível 2720. Então, abriu a aba, a janela do código, né, do CADSER, você inclui lá 2720, vai selecionar o serviço no tipo de código e vai colocar a unidade de fornecimento. Deixa eu mostrar aqui para vocês. 2720, vai selecionar serviço. Olha que lindo. Ai, desculpa que eu não contei a minha emoção com essas coisas. Ao colocar 2720, você vai aparecer aqui o nome do serviço e bem aqui do lado aparece a natureza de despesa descrita. 33903917, exatamente o grupo lá do CIPAC. Então, você clica em adicionar, o seu item vai estar adicionado e vai aparecer lá na cestinha, no seu carrinho. Agora o Comprasnet parece que você está fazendo compras. Realmente. Aí você vai clicar. Se for necessário, se houverem mais itens, você vai repetir esse procedimento. Se não, você vai clicar na cestinha para visualizar os itens adicionados. E para finalizar, você vai clicar em adicionar ao CIASG-NET, tá? Esses itens que são do CADSER, eles são itens editáveis. Os itens do CATMAT não são itens editáveis e nós não temos mais nenhum item genérico para que a gente possa utilizar. Então, antigamente,
nós tínhamos os códigos genéricos que a gente podia estar utilizando e editando para material. Hoje, só os do CADSER que estão fazendo isso. Do CADMAT, nenhum mais. Feito isso, os seus itens estarão inseridos e você vai poder selecioná-los item a item para adicionar a especificação do termo de referência, a quantidade do item e o valor unitário. Como a gente está podendo explicar, não precisa estar lendo essas partes. Então, nessa tela aqui, essa tela itens da inexigibilidade, aparecerão todos os seus itens já inseridos, e aí você vai poder selecionar, aqui em ação, você vai selecionar um a um, ou você vai selecionar o primeiro e vai ir em próximo item até que você consiga finalizar. Você vai mexer em todos os itens até torná-los consistentes, tá? O que seria torná-los consistentes? É adicionar quantidade, o valor e o fornecedor, no caso, a pesquisa de mercado. Então, você clicaria em Selecione. Vai aparecer a tela do seu item, nesse caso aqui, tem um, e aí você pode editar. Ah, Josi, eu estou fazendo aquisição não, manutenção de uns mobiliários. Então, você vai colocar aqui toda a descrição desse item, vai ajustar o quantitativo e vai botar o valor correto. Lembrando, pela nova lei, é valor unitário. Então, agora, não tem mais confusão. Antes, você precisava colocar valor unitário no CIPAC e valor total no CIAGE. Hoje, você coloca unitário, unitário. É unitário para unitário. Quando você inserir o valor unitário no CIAGE, ele mesmo vai fazer a multiplicação. Embaixo, você inclui a marca, se houver marca, o tipo de fornecedor, pessoa jurídica, e o CNPJ dele, tá? Feito isso, você salva o item. O item vai estar salvo. Se houver mais itens, você vai clicar em próximo item. Se você não tiver adicionado um item e gostaria de abrir novamente o catálogo de materiais, você pode clicar em adicionar item. Se estiver errado, quiser trocar o código, você exclui esse item. Se estiver tudo certo e você não tiver mais nenhum item, você pode selecionar inexigibilidade. A tela da sua inexigibilidade aparecerá. Se houver alguma inconsistência, mais itens ou o valor estiver errado, o valor que você colocou anteriormente como valor da compra, ele vai lhe avisar o sistema, mas se estiver tudo certo, você vai clicar em encerrar inexigibilidade. Ele vai precisar de um documento anexado, tá? Se não tiver um documento anexado, ele não vai permitir que você vá à frente. Na tela seguinte, você vai clicar em encerrar compra. De novo, vou repetir para vocês. Este procedimento é para inexigibilidade dentro do limite de dispensa para serviço. Eu vou passar para vocês agora para o tutorial 2, para a gente falar sobre registro de material para inexigibilidade dentro do limite também, tá? Ao encerrar essa inexigibilidade, você vai precisar também salvar em PDF. Lembrando, isso é um comprovante de que você realizou o procedimento, tá? Porque no nosso processo eletrônico, quando ele estiver sendo tramitado, protocolado para uma outra unidade, nem sempre a unidade tem acesso àquilo que nós fizemos em cada sistema. Então, você precisa salvar e incluir no seu documento, os documentos no seu processo, para que quem esteja visualizando, qualquer pessoa de fora, consiga entender o que aconteceu naquele processo. Então, você vai clicar em Ctrl P, né? Como se você fosse imprimir, e vai selecionar salvar PDF. Esse passo adiante, em todos os meus tutoriais, eu coloquei para vocês.
o procedimento do CIPAC, o procedimento do CIASG, e logo abaixo, juntada por apensação e mesa virtual. São dois procedimentos que você vai utilizar juntada por apensação se você precisou criar um processo de autorização para descentralização de recursos. A gente já tinha conversado sobre isso, mas eu só estou reiterando. Se a sua unidade não possui recursos para uma certa demanda e ela for autorizada a utilizar um outro recurso, esse recurso vai precisar ser descentralizado para ela. Então, você vai solicitar autorização, esse recurso vai ser descentralizado para você, para sua unidade, e você vai utilizá-lo, mas você já vai ter um processo. E quando você for fazer requisição e processo de compra, você vai estar criando um outro processo. Então, será necessário apensar esses dois processos, você vai ter o seu processo original, o principal, que vai ter toda essa história de autorização, de centralização e tudo mais, e ele vai continuar com todos os documentos, por ser o processo principal, e o outro processo de compra vai andar junto com ele, vai ser apensado a ele. Após fazer essa apensação, você vai incluir todos os documentos da compra nesse processo, que é a parte que você vai fazer na mesa virtual, ok? Então, todos os meus tutoriais que eu estou colocando para vocês no material didático, vocês vão conseguir ver do início ao fim o que deve ser feito. Só tomar uma aguinha. Gente, nós vamos agora passar para a mesma situação, só que sendo material. Então, eu vou pontuar com vocês as principais diferenças, tá? Apareceu esse negócio, não consigo tirar. Agora. Ah, tá. Estão conseguindo visualizar? Já mudou, ok. Deixa eu só dar um zoom aqui. Então, logo de cara, sendo inexigibilidade, fornecedor exclusivo até o limite de 54,20 centavos, a gente já vê uma diferença. Porque, diferente do serviço, que você cadastra o credor antes, aqui nesse caso você vai precisar cadastrar os itens. Lá nós estávamos tratando de uma manutenção. Nesse caso, manutenção ou contratação de alguns serviços diferentes, algo de um fornecedor exclusivo e tudo mais. Aqui nós estamos tratando da aquisição de uma exclusividade, de um material, de um equipamento exclusivo, algo do tipo. Então, você vai primeiramente solicitar o cadastro desses itens no sistema. Você vai em requisições, material, serviço, catálogo e solicitar o cadastro. Após isso, você vai colocar tudinho lá, vai finalizar e vai conseguir acompanhar o cadastro. Ao solicitar esse cadastro, você vai conseguir entrar em contato com o pessoal do DAP para que eles consigam aceitar, atender a tua solicitação, tá? Então, eu coloquei aqui os contatos para que vocês consigam verificar isso. E após estar todos os itens cadastrados no sistema, é que vocês vão conseguir cadastrar a sua requisição. O cadastro da requisição também é diferente. Você vai precisar estar no portal administrativo, irá em requisições, material, serviço, compra e cadastrar requisição. Aqui você vai selecionar nacional, não registro de preços. E depois que os itens estiverem cadastrados, você vai precisar inserir o grupo de material deles. Lembrando que só é possível inserir um grupo de material por requisição. Mas, se você tiver mais de uma requisição da mesma natureza de despesa, você pode incluir mais de uma requisição da mesma natureza no mesmo processo de compra.
Então, você vai selecionar nacional não registro de preços e incluir o grupo de material. Nesse caso, não tem problema nenhum com relação à seleção de grupo de material com vinculação ao CIASG. Você vai conseguir selecionar aqui normal. A única diferença é que os itens de custeio são iniciados com o grupo de material 30. E os itens, material de consumo, 30. E os itens de material permanente iniciam com 52. Tem essa diferença. A seguir, você vai inserir a denominação ou o código gerado no cadastro e clicar em buscar. Olha, gente, isso aqui é muito importante. O valor que vai constar no cadastro do item, ele é médio e estimativo. Nesse caso, vai ser igual ao valor licitado, porque a gente está tratando de inexigibilidade. Mas, quando a gente está fazendo uma disputa, uma dispensa com disputa, já não é assim. Por isso que a gente precisa usar o valor médio estimativo no cadastro dos itens e na requisição. Porque se nós utilizarmos um valor muito baixo, um valor sem estar com as taxas incluídas, ou o valor do fornecedor de menor preço, pleiteando que a minha solicitação fosse atendida ou autorizada, e depois, quando nós fizermos a dispensa com disputa, isso pode ocasionar o seguinte: do valor da sua requisição, daquilo que você teve autorizado, daquele recurso que você autorizou na sua requisição, estar menor, aliás, esse que é o problema, é a sua requisição estar menor do que o valor que você licitou. Ou seja, quando você for registrar o resultado disso, vai faltar recurso para suplementar a tua demanda. Então, você vai precisar suplementar o valor da requisição que você fez anteriormente. Aí tu vai ter que solicitar de novo autorização se você não tiver recurso. Isso vai ser todo um transtorno. Então, o melhor é que você faça uma estimativa de despesa de acordo com aquilo que a gente orientou antes. E isso quando se tratar de dispensa. Inexigibilidade não é o caso. Você vai cadastrar o item com o valor médio estimativo. E isso vai te possibilitar uma margem maior para trabalhar durante a disputa, certo? Na tela seguinte, você pesquisa o item ou pelo código ou pela denominação, vai clicar em buscar. Ao aparecer a tela dos seus itens, você vai verificar qual foi o que lhe atende, qual foi o que você cadastrou e vai selecionar o material. Clicando na setinha, você seleciona o material. Se você clicar na seta para baixo, ao invés da seta para o lado, você vai ver a especificação desse item. A seguir, você vai indicar o quantitativo a ser adquirido e, se for necessário, você vai adicionar uma especificação. Você vai inserir a quantidade desse item. Se for necessário, você, em observações, você coloca alguma especificação, algo que você queira adicionar e tudo mais, e vai clicar em incluir. Se estiver tudo ok, você já revisa os itens e clica em continuar. Se não, você vai repetir o mesmo procedimento de buscar os itens e clicar em continuar. Na tela seguinte, em observações, você pode informar o endereço de e-mail atual e um telefone para contato, porque isso é importante no momento da entrega do material, tá? Essa requisição ela vai ser vinculada no momento de entrega de material. Então, em observações aqui que eu tinha colocado para atendimento, você inclui um e-mail e um telefone atualizados, tá? Se tudo estiver correto com a sua requisição, você clica em gravar e enviar.
Após isso, vai ser necessário incluir um vínculo orçamentário. E nessa parte é a mesma situação que nós informamos depois do atendimento, anteriormente. Então, você vai selecionar orçamento da unidade, lembrando que o recurso direcionado para essa despesa precisa estar disponível no sistema CIPAC, tá? Você vai selecionar orçamento da unidade e o PI a ser utilizado nessa demanda. Feito isso, a sua requisição estará cadastrada e enviada. Então, você vai salvar o PDF, da mesma forma que a gente fez com a outra. Ctrl+P e salvar o PDF. O cadastro do processo de compra, esse tipo de requisição, que é requisição de material, ele não precisa ser atendido. Então, você já passa direto para o cadastro da compra. E aqui é bem parecido com o que a gente estava falando anteriormente. Módulo de compras, cadastro do processo de compra. Vai selecionar o tipo de compra, aí tem uma diferença, né, que seria materiais ou materiais e serviços. A única similaridade de serviço para material é nessa seleção, que dependendo do seu tipo de senha, do tipo de login no SPAC, pode aparecer só materiais e serviços em uma coisa só, tá? E você conseguir pesquisar a sua requisição. Mas também pode ser que não. Então, você fica de olho a essa seleção do tipo de compra. Você vai inserir o número da requisição, foi criado anteriormente. Vai selecionar a requisição e vai visualizar os itens. Aí você seleciona o item, né, do lado do número do item, seleciona nessa caixinha e insere os itens. Ao visualizar itens inseridos com sucesso, você clica em continuar. No caso de mais de uma requisição, você vai repetir o procedimento. Se não, você pode clicar em continuar. E em diante é a mesma situação. Você vai selecionar a inexigibilidade, vai incluir o ano, vai clicar em continuar. Trocado. A seguir, no assunto detalhado, você vai incluir o código CONARC. Aqui a gente tem uma diferença. Se a inexigibilidade se tratar de compra de material de consumo, você pode inserir esse primeiro código aqui no código CONARC, tá? Que seria material de consumo, compra de material de consumo. Se for permanente, você vai incluir o código de baixo, tá? Então, aqui eu já deixei mastigado para vocês conseguirem incluir lá. O procedimento a seguir seria de incluir o documento, essa parte aqui eu já expliquei para vocês a respeito da de que não há necessidade de incluir documentos agora no período do registro, somente após a finalização. Você vai assinar o relatório de assunto detalhado, relatório detalhado de requisições, vai incluir a minha assinatura, assinar e vai incluir a senha do sistema. Ao finalizar a assinatura, você clica em continuar. Aqui, da mesma forma, você vai... O número da modalidade vai ser gerado e em assunto detalhado você vai informar do que se trata a contratação, a aquisição de tal coisa e tudo mais, de maneira bem concisa, mas que você consiga entender do que se trata. Vai selecionar a Lei 14.133, o artigo 74, que é o de inexigibilidade, e o inciso 1, que se trata da inviabilidade de competição. Em dados do envio, você vai incluir
A unidade de destino, que seria a sua própria unidade, da mesma forma. Gente, eu estou repetindo esses procedimentos aqui com vocês, não é por nada, é porque tem algumas diferenças, e aí nessas diferenças é que é bom a gente pontuar, tá? Então, você seleciona a sua própria unidade, essa questão aqui do momento do cadastro do protocolo do processo, que é onde você vai selecionar a lei, fiquem de olho, porque se você tiver incluído, selecionado inexigibilidade, o artigo já é selecionado automaticamente, mas o inciso não, o inciso você precisa selecionar, tá? Então, de acordo com o que você estiver fazendo, seja material ou serviço, que seja inviabilidade de competição, seria inciso 1. Mas se for uma taxa de inscrição em evento, é inciso 3. Então, se atentem a isso, tá? A partir daí, vai ser aquela mesma coisa, aquela mesma situação que eu falei anteriormente. O cadastro da proposta, o julgamento e tudo mais, é o mesmo procedimento. Usando o CNPJ, se tratando de uma proposta única, você só vai colocar um número sequencial, o prazo de entrega, a validade da proposta, tudo direitinho. CNPJ do fornecedor e valor unitário. Agora, valor unitário no CIPAC, valor unitário no CIAGE. Se estiver tudo certo, você conclui a proposta, visualiza e finaliza. A seguir, ele vai julgar também pelo menor preço, sendo que o preço é único, mas mesmo assim o sistema ele direciona dessa forma. Vai emitir os mapas, e aí a parte mais importante agora vai ser que nós vamos chegar no CIASG. Então, lá no CIASG, que eu vou mostrar para vocês a principal diferença e o problema que a gente tem hoje. Gerou aqui os documentos, você vai salvar os documentos para depois poder inserir no seu processo. Chegamos ao cadastro da inexigibilidade. Aqui você vai realizar o login da mesma forma que eu falei anteriormente. Opa, aqui também já é rápido demais. Na parte da divulgação de compras, você vai incluir. Você vai conseguir selecionar a modalidade de compra, inexigibilidade de licitação, vai informar o número da compra que foi gerado lá no CIPAC, tá? Que é o nosso número de controle interno. Você vai selecionar a Lei 14.133. O artigo, por ser inexigibilidade, ele é selecionado automaticamente no sistema. O número do processo vai ser o processo principal, se atente a isso. Se houver apenas um único processo, você vai colocar, logicamente, esse número único. Mas se houver processo de autorização, é o processo principal que você informa nesse momento. O valor total da compra não precisa ser inserido agora. A quantidade de itens. Se atente que, antes, a gente precisava incluir o valor total da compra. Por se tratar de inexigibilidade, não precisa. Quando você incluir a pesquisa de preço, ele já importa para essa parte. Então, em objeto, você vai incluir, se trata da aquisição de tal coisa, tarará. Aqui em fundamento legal, ele já preenche automaticamente. Justificativa da compra sem licitação, você inclui, que pode ser inviabilidade de competição, ou justificativa já contida dentro do processo e afins. O CPF da autoridade competente, aí você clica em buscar, o nome vai aparecer, você vai incluir a função.
Também precisamos incluir um PDF para validar a compra. Você pode selecionar aí a DFD ou então termo de referência, vai escolher o arquivo e anexar. Gente, aqui é onde nós teremos um pequeno problema no momento. Eu acredito que no início do ano ainda estava funcionando normalmente, mas desde que o sistema, que o CIASG mudou e que esses outros sistemas vêm entrando, está acontecendo uma atualização no Comprasnet, no Comprasgov. Então, o nosso CATMAT, que anteriormente tinham alguns códigos que a gente conseguia editar, hoje a gente não consegue mais editar. E eu entendo que tem certas coisas, tem certos materiais que são muito específicos e que não tem compatibilidade deles, não tem nada igual ou coisa do tipo no CATMAT. Sinceramente, nós não temos acesso a uma forma de incluir isso de pronto atendimento para vocês, a demanda de vocês no CATMAT. A gente consegue fazer isso no CIPAC por ser um sistema interno nosso. Mas com relação ao CATMAT, ao CATSER, não. Então, a gente vem fazendo malabarismos para tentar se adequar a essas mudanças. Antes, a gente conseguia pegar um código que pudesse ser editado, um código editável, nós tirávamos a descrição detalhada dele e colocávamos a nossa. Dessa forma, no empenho, vinha exatamente o que nós queríamos. Só que agora não está dessa forma. Agora a gente tenta incluir algo que mais se aproxime do que a gente quer. Então, pelo menos com a atualização da nova lei, a gente consegue incluir um termo de referência, como vocês viram anteriormente. Então, é algo que a gente pode incluir nas observações, nas condições, né, que tem no cadastro da inexigibilidade, como que os itens e as suas especificações, o que vale, o que fica valendo, seria o que consta no documento anexo. Isso daí eu creio que a gente pode fazer. Mas com relação aos códigos do CATMAT e do CATSER, a gente não tem como fazer alterações. Então, é como eu falei anteriormente, a gente se adequando ao que a gente tem hoje, essa realidade. Então, a nossa forma de trabalhar hoje vai ser dessa forma, incluir um item que mais se aproxime e tentar conversar com o fornecedor, nesse caso da inexigibilidade. Porque, assim, na inexigibilidade, o fornecedor vai receber a nota de empenho com o que a gente coloca no CIAGE. Então, para não ter divergência, orientar o fornecedor exclusivo para que ele entenda quando for chegar o empenho para ele. Então, ou a gente coloca no objeto, que tem como a gente detalhar, relaciona com o número da proposta dele, algo que identifique a proposta do fornecedor. Ou então a gente coloca que o que vai valer é o termo de referência que vai constar anexo nessa compra. Ou então os dois, entendeu? Mas hoje a realidade que a gente tem é essa, que a gente não consegue exatamente adequar, e tem vezes que, eu quero uma água mineral, garrafa PET de não sei quantos litros. E consta lá, nossa, maravilhoso, dá para você selecionar, dá para você utilizar esse item, mas tem vezes que não. Então, a gente procurando se adequar a essa realidade, a gente vai pesquisando até encontrar algo bem parecido, e nessa parte do cadastro da compra a gente tenta trazer para o mais parecido possível. E com relação às disputas, às dispensas com disputa, o próprio documento anexado vai nos dar essa possibilidade de que eles vejam que o que a gente quer é o que consta nesse documento, e não exatamente nos itens que estão inseridos lá, naqueles códigos, entendeu? Nos códigos só vai estar certo a quantidade e o valor médio. Então, aqui a gente vai passar ao código, né, ao catálogo, para inserir um código, e aí você vai selecionar material, vai pesquisar um item,
e vai selecionar material para poder visualizar. Vai pesquisar, vai selecionar esse material. Aqui eu já incluí a tela com a parte do carrinho. Mas você vai poder colocar, eu coloquei água mineral e pesquisei na lupa. Apareceu água mineral natural e eu consegui selecionar. Mas eu, como eu estava explicando anteriormente, tem itens que você não consegue pesquisar por sua própria especificidade. Aqui eu botei uma observação, que os itens do catálogo de materiais não são editáveis, sendo assim, encontre os itens que mais se aproximam da especificação do termo de referência e que você consegue corrigir esse desajuste com o documento inserido no registro. Procure amarrar o máximo possível para que você não tenha problemas no momento de que o fornecedor entenda o que ele precisa entregar. Após isso, você vai tornar o item consistente, como eu falei anteriormente. Vai incluir o fornecedor exclusivo. Quantidade, valor unitário e o tipo de fornecedor e o CNPJ do fornecedor exclusivo e vai salvar. Se houver outros itens, você vai fazendo isso para todos os itens. Se não, você vai clicar em inexigibilidade e encerrar a inexigibilidade. Gente, por que vocês estão encerrando a inexigibilidade? Porque vocês estão tratando a inexigibilidade da mesma forma de uma dispensa, devido ao valor. Por ser uma inexigibilidade até o valor de R$ 54.020,41, você está encerrando a inexigibilidade. Da mesma forma que para esse tipo de inexigibilidade, seja ela de material ou de serviço, não vai precisar de manifestação jurídica. Então, você encerra e salva em PDF. E vai ter finalizado o CIASG. Eu demonstrei aqui para vocês tanto o CIPAC quanto o CIASG, de material ou de serviço. Tem algumas diferençazinhas, mas basicamente é isso. Após isso, nos dois processos, nos dois tutoriais, eu informei a vocês que, se houver processo de autorização para descentralização de recursos, vocês vão precisar fazer a pensação, porque você vai ter dois processos. Você vai ter o processo de autorização para descentralização de recursos e vai ter o processo de compra. Então, esses dois processos precisam caminhar juntos. O processo de compra fica pensado ao processo original, ao processo principal, tá? Então, nesses tutoriais, ambos eu coloquei o como proceder. Se for necessário juntar por apensação, você vai fazer assim. Se não, mais embaixo, após essa parte, se não for preciso juntar por apensação, você vai fazer a inclusão dos seus documentos no seu processo. E aí, aqui em mesa virtual, eu coloquei para vocês exatamente como é que vocês vão precisar fazer. Apesar de que a maioria já está careca de saber, mas aqui tem um passo a passo de como fazer todo